programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. Sexta-feira é dia desse nosso encontro, sempre ao vivo. Agradecendo essa generosa audiência, essa permissão para entrar na casa de todos vocês. Claro, procurando trazer assuntos que sejam de interesse da nossa cidade. E é o que hoje, certamente, o programa de hoje vai interessar muita gente. Há pouco mais de um mês, esteve aqui no programa a doutora Grace Arruda, na condição de secretária de governo e de vice-prefeita. Ela veio aqui para falar um pouco sobre seus 2 anos à frente da secretaria e também na condição de vice-prefeita. Quem assistiu o programa e prestou atenção, certamente notou um grau assim, digamos, de incômodo dela quando falou sobre a secretaria de governo. Você observou que ela não estava confortável com o trabalho que estava acontecendo lá, a atuação dela, enfim. Se via que ela estava incomodada com a atuação dela. Esse desconforto acabou se transformando numa realidade. A doutora Grace Arruda solicitou exoneração do seu cargo de secretária de governo. Está aqui hoje no Pensando, ela vai explicar quais foram as razões que a levou a tomar essa decisão. E claro, também vamos falar um pouco como ela imagina que será o futuro dela daqui para frente. Enfim, esse é o tema do programa desta noite. A doutora Grace Arruda explica por que deixou a Secretaria de Governo e como pretende continuar na vida pública. Mas antes, aqueles recados iniciais. Eu começo falando dos aniversariantes. Esse domingo nós teremos um importante membro da família TV Zoom aniversariando. Estou falando da Anelise Ruiz, a nossa diretora, e também editora e apresentadora do Som TV Jornal. Quem convive com a Anelise sabe que ela é uma pessoa super especial. Anelise, meu carinho, meu respeito, um beijo no coração. Você é uma pessoa especial, você sabe disso. Que o nosso bom Deus ilumine os seus caminhos. Parabéns pelo teu aniversário no próximo domingo. Também temos 2 aniversariantes ilustres friburguenses fazendo aniversário ao longo da semana. Amanhã, dia 28, quem estará comemorando mais o aniversário é o Luiz Heleno Santos. O Heleno, como eu carinhosamente o chamo, é um conhecido rotariano e um grande cirurgião dentista. Mando um abração para o Heleno, meu amigo Heleno, pelo aniversário dele. E no dia 3, terça-feira, será a vez de José Roberto Pacheco Folia. O Zé Roberto é um dinâmico atuante, presidente da Associação de Moradores e amigo da Ponte da Saudade. Um abração para você, Zé Roberto, pelo aniversário. Vamos agora falar de eventos. Eu recebi um e-mail do Girlan Guilan, grande divulgador das coisas que acontecem lá na EUTEF Friburguense, que essa semana comemorou 152 anos. Ele disse que no próximo dia 8 de março, a nossa centenária da centenária estará no Teatro João Caetano, no Rio, se apresentando às 15 horas. O Girlan informa que a banda EUTEP, né, a nossa querida centenária da centenária, foi a 3ª colocada na edição 2013 da Maratona Estadual, que é um concurso de banda aí, do projeto Banda Larga 2015. E ela está de novo lá, isso é patrocinado pela Secretaria de Estado de Cultura, em parceria com a Associação de Bandas de Música. Enfim, no próximo dia 8 de março, domingo, a partir das 15 horas, no Teatro João Caetano, a nossa centenária das centenárias estará representando a nossa cidade nesse projeto Banda Larga 2015. Pela qualidade, pela ótima qualidade da nossa EUTEP, certamente fará uma grande apresentação e que ela tenha sucesso. Ele fala também o seguinte, o Girlan, ainda em função das comemorações dos aniversários da EUTEP, nesse mês de março, no sábado, dia 28, agora daqui praticamente um mês, está programado um baile com a banda Los Gringos. Então, que você tiver interessado em participar, ele não disse o local do baile não, mas banda Los Gringos é sinônimo de sucesso. E vale a pena prestigiar a EUTEP pelo seu aniversário. As vendas, informações para a compra da ingresso de mesas, 2521-1085, 2521-1085 e 2522
9008. 2522-9008. Entre em contato lá com o pessoal da TER para saber um pouco mais sobre esse evento. Um outro evento que eu quero registrar também, que me mandou essa informação, foi a minha cunhada Gilda Martins, que está sempre preocupada lá com as coisas que acontecem no nosso Lar Abrigo Amor a Jesus. Segundo ela, o Laje fará o sorteio de uma rifa de uma camisa autografada dos jogadores do Flamengo. Uma camisa do Flamengo autografada pelos seus jogadores. O sorteio será no último sábado de abril pela Loteria Federal. E a rifa está à venda nas lojas Doce Mania, tanto aqui do centro quanto de Olaria, o precinho camarada de R$5. Então você que quer ajudar o Laje, ainda é flamenguista, né? Lamento, mas você escolheu fazer o quê, né? Você flamenguista vai lá, vai ganhar uma camisa autografada e vai ajudar o Laje nessa rifa, R$5, baratinho, Doce Mania, centro e Olaria. E a Gilda está cobrando também de todo mundo aí, que no próximo dia 8, sem ser esse domingo próximo, o Laje estará realizando mais um festival do pastel e está precisando da doação de refrigerante. Garrafa de 2 litros. Então, se você puder ajudar o Laje, aí compra algumas frascos desse refrigerante e leva lá no Laje. Vamos ajudar que o festival do pastel continue sendo esse grande sucesso que é. Vamos falar de utilidade pública, vamos construir hoje a Pai de Amanhã. É outra entidade também muito importante que a gente precisa continuar ajudando para que ela continue ajudando Nova Friburgo. Está na telinha os dados para você ajudar a Pai a ajudar a Nova Friburgo. Lembro sempre também do nosso disco de denúncia da Polícia Militar, que é o 2523 ou 4590. É sempre importante termos esse número à mão para ajudar na nossa segurança, tá certo? E agora vamos ao registro da semana. Alguns programas atrás, esteve aqui um convidado que eu realmente não lembro bem quem foi. E nós estamos comentando sobre realizações de ex-prefeitos, de prefeitos do passado. E na nossa conversa, entre as marcas que foram deixadas por Paulo Azevedo, nós falamos do projeto e início das obras do Teatro Municipal, hoje Laércio Ventura, lá na Praça do Suspiro. Foi dito aqui que coube a Paulo Azevedo executar esse projeto e iniciar as obras. Posteriormente, ficou muito tempo parado. Posteriormente, já no governo Saudade, a prefeita Saudade Braga teve o bom senso, a sabedoria de terminar a obra. Ele foi inaugurado, se eu não me engano, em setembro de 2008. Pois bem, foi falado aqui, eu fui interpelado na semana passada por uma telespectadora que me parou na rua, falando: poxa, Modéstia, você falou um negócio lá, foi falar no seu programa que o Paulo Azevedo começou as obras do teatro, mas não é bem isso não, aquilo foi começado e terminado pela doutora Saudade. Na hora eu falei com ela: olha, a gente tem que dar o crédito a quem de direito. Realmente foi terminado pela doutora Saudade, mas não foi iniciado pela doutora Saudade. E eu falei com ela que ia procurar alguém que participou mais de perto do governo Paulo Azevedo para ver se ele tinha uma explicação. Então fui procurar a ajuda de quem? De uma pessoa muito bem formada aqui em Nova Friburgo, e que naquele primeiro governo do Paulo Azevedo foi secretário. Eu estou falando do ex-vereador Jorge Carvalho. E ele me socorreu. Eu vou ler rapidamente o que ele me disse pelo Facebook e deixa muito claro o que aconteceu de fato ali. Disse ele, Jorge Carvalho: a verdade é a seguinte: em 1989, no primeiro governo Paulo Azevedo, eu ocupava a Secretaria de Educação e Cultura. A Capela de Santo Antônio, já na época tombada pelo patrimônio, estava com sérios problemas no telhado e precisando de urgente reforma. Fui visitar o padre Fernando, que era o padre lá da época, junto com Eduardo De Vries, conhecido arquiteto, que também já foi secretário lá da prefeitura. E anotamos tudo que era necessário fazer. De posse da planilha, levamos ao prefeito Paulo Azevedo. E a requisição foi feita por uma secretaria lá, por ser patrimônio cultural. A secretaria eu não consigo identificar aqui. Durante a obra, surgiu a ideia de construir no Suspiro o corredor cultural, contendo a cidade das colônias, o teatro, o anfiteatro e um restaurante, cuja estrutura chegou a ser levantada na praça. Em meados de 1990, a Filarmônica de Moscou, em viagem ao Brasil, fez uma apresentação na Praça do Suspiro, ocasião em que Paulo Azevedo anunciou a desapropriação do antigo campo do Fluminense e apresentou a ideia do corredor cultural. Para quem não sabe, eu lembro que eu era garoto, ali tinha um campo do hoje friburguense, naquela época Fluminense.
Continuando no Jorge Carvalho. Posteriormente, o projeto foi lançado num evento no Centro de Arte. As obras foram iniciadas ao final do ano de 1991, ou seja, as obras foram iniciadas em 1991. Ao final de 92, foram paralisadas e Neuci, Heródoto e o próprio Paulo Azevedo não as retomaram. Foi aquela confusão, vocês se lembram, nos anos 90, né? É Paulo e Neuci, entra Heródoto. Eu sei que a obra parou. Cabendo a ex-prefeito Saudade Braga a conclusão em convênio com a Fundação Banco do Brasil. Espero ter esclarecido. Um abraço. Ou seja, Jorge Carvalho deixa claro que realmente quem começou o teatro municipal Laércio Ventura foi então o prefeito Paulo Azevedo, lá no exílio de 1991. E quem terminou em 2008 foi a prefeita Saudade Braga. Enfim, estão dados os devidos créditos para os dois nossos ex-prefeitos. Um começou e o outro terminou. Isso feito, agradeço ao ex-vereador Jorge Carvalho pela colaboração, que me ajudou aqui a apontar a verdade sobre o nosso teatro. Bem, vamos ao programa da noite. Claro, estou recebendo aqui a doutora Gleice Arruda, nossa vice-prefeita. Ela continua sendo vice-prefeita, ela pediu a exoneração do cargo de secretária de governo, mas ela é a vice-eleita, não é? E ela veio aqui hoje nos explicar por que deixou a Secretaria de Governo e como pretende continuar na política. Boa noite, doutora Gleice, obrigado por ter vindo. Boa noite, Modesto, boa noite, telespectador, amigo ouvinte. É com grande alegria que eu retorno a essa casa, há um mês e pouco estivemos aqui, para fazer uma prestação de contas para você sobre o que nós fizemos como secretária-geral de governo durante os anos de 2013 e 2014. E hoje vim aqui prestar mais uma vez satisfações a você, eleitora, você cidadão, do porquê da minha saída de um cargo de confiança, né? Quero agradecer a presença do seu esposo, doutor Zé Augusto, pessoa muito querida também, obrigado por ter vindo. É sempre bom ter plateia no programa. Com certeza. Mas, doutora Gleice, por que essa exoneração? Quais foram as suas razões para tomar essa decisão? Essa resposta é uma resposta longa. As razões são algumas, são várias, mas é preciso deixar bem claro desde o começo que eu não deixei de ser vice-prefeita. O que eu deixei foi um cargo de confiança do prefeito, mas aquele cargo que o povo me confiou através das urnas, numa chapa de eleição majoritária, com o seu voto, com a sua torcida, esse eu não deixei de ter. Eu vou continuar lutando pelo povo friburguense, respeitando, tendo compromisso pela cidade, me dedicando à cidade. Agora, eu saí de um cargo de confiança e se eu pudesse resumir numa frase tudo que eu vou dizer mais à frente, eu saí, eu pedi ao prefeito para me exonerar porque eu não estava feliz ali. Mas político tem que estar feliz? Político não, ser humano. Se você estiver insatisfeito no seu local de trabalho, se você estiver infeliz na empresa que você trabalha, você não vai procurar mudar, porque você não atende bem as pessoas, você não está bem consigo próprio. E quando você não está bem consigo próprio, a primeira coisa é com você, que você tem que estar bem. Então você procura mudar, a mudança é salutar. E é importante também dizer que não há rompimento, não há briga. Nós estávamos conversando aqui antes de iniciarmos o programa, isso parece que é uma tradição em Friburgo, mas eu não estou seguindo tradição nenhuma porque não há rompimento com o prefeito. Eu continuo tendo uma grande simpatia pelo prefeito, um grande respeito pela autoridade dele, até porque a autoridade deve ser respeitada, isso é um princípio basilar da educação de todo ser humano, seja qual autoridade for. Ela merece respeito pelo simples fato de estar numa posição de destaque de autoridade, concordemos ou não com ela, com essa autoridade, respeito é o mínimo que ela merece. Críticas, com certeza, sugestões, agora respeito tem que ser dado à autoridade. Eu tenho um grande respeito, uma grande simpatia pelo prefeito, não há briga entre nós, eu tenho falado com ele por telefone, desejo o sucesso dele até o final da administração, porque o sucesso dele é o bem-estar da cidade, e eu quero o bem-estar da cidade, tanto quis que, para que eu explicite as razões da minha saída, eu preciso retornar
há 2 anos e pouco atrás, um pouquinho antes de 2013, quando o Rogério foi me procurar e me fazer esse honroso convite de ser sua vice-prefeita. E aquela história que eu falava na televisão, de que eu fiz uma sabatina com ele na delegacia de mulheres, eu tranquei a porta, fiquei 1 hora conversando com ele, é a mais pura realidade. Porque eu ainda tenho até hoje guardada a agenda com as perguntas e respostas que ele me fez, e o Rogério conseguiu me convencer a ser sua vice-prefeita, porque ele me passou credibilidade, ele me passou sinceridade, capacidade, ele me passou coragem, vontade de trabalhar muito grande, e eu acreditei que junto com ele eu poderia colaborar muito para a sociedade friburguense, nós poderíamos realizar projetos juntos, desenvolver políticas públicas, e o mais importante que pesou na minha decisão foi o fato do Rogério ter me garantido que eu não seria uma figura decorativa como vice-prefeita, de que eu seria uma vice atuante, uma vice forte com poder de decisão, uma vice que participaria ativamente das decisões de governo. E então nós formamos aquela chapa majoritária, Modesto, amigo ouvinte, entre PMDB, que é o meu partido. 1 ano após a eleição eu me tornei presidente do PMDB, então naquela época o PMDB se coligou com o PSD. E eu posso afirmar aqui que a participação do PMDB nessa eleição foi de uma importância vital para que o Rogério ganhasse essa campanha, porque o PMDB, com seu tempo de televisão, com suas lideranças, com seus sectários, com a minha pessoa que emprestou à campanha a sua imagem, a sua credibilidade, a sua confiabilidade, que são os meus maiores bens imateriais, eu creio que isso teve um valor inestimável para que o Rogério ganhasse a eleição. E ele conseguiu me convencer, com a sua credibilidade também, de que a minha função ali seria uma função ativa, proativa, de trazer junto com ele benefícios para a sociedade. E assim, eu comecei a trabalhar em 1º de janeiro, 2 de janeiro, 1º é feriado, né? Ninguém trabalha, como secretária-geral de governo. Não me arrependo, foi uma honra muito grande, foi um privilégio ter passado esses 2 anos à frente de uma secretaria de governo, mesmo tendo mudado radicalmente o foco da minha atividade profissional. Eu diria que eu fiz uma graduação, poderia até dizer que um curso superior de 2 anos. Foi uma experiência de vida muito interessante, porque eu venho de uma entidade completamente diferente. As pessoas são diferentes, as atividades são diferentes, e eu tive oportunidade de conhecer como funciona uma prefeitura, de conhecer as secretarias, toda a engrenagem de uma máquina de um poder executivo municipal. E eu me recordo, Modesto, que a minha primeira ação como secretária de governo, que é uma secretaria muito importante, eu não diria mais importante do que as outras, tão quanto, mas muito importante pelo seu papel de articular com os demais secretários, pelo seu papel de tomar decisões em conjunto com o prefeito, de participar ativamente e efetivamente das grandes decisões de governo, das tomadas de decisões. E logo a minha primeira ação à frente da Secretaria-Geral de Governo foi convocar todos os secretários e distribuir para cada um deles o nosso plano de governo. Se você não sabe, todo candidato a prefeito registra em cartório o seu plano de governo na época eleitoral. E nós assim o fizemos. E tínhamos também naquelas cartilhas, naqueles panfletos que muitos de vocês têm guardado em casa para nos cobrar depois com toda razão, os compromissos, alguns falam promessas de campanha, eu prefiro dizer compromissos de campanha. Então, na minha primeira reunião, eu distribuí para cada secretário os nossos compromissos de campanha, o nosso plano de governo, que foi efetivamente registrado em cartório, pertinente a cada secretaria. Secretaria de Educação, Secretaria de Ciência e Tecnologia, Secretaria de Saúde, Secretaria de Meio Ambiente, para que nós estipulássemos metas de curto, médio e longo prazo, considerando-se um mandato de 4 anos, e planos para que dentro de cada tema, de cada secretaria, aqueles compromissos de campanha fossem efetivados. Porém,
o modelo de gestão adotado pelo prefeito, que eu considero centralizador, fez com que a minha participação, a minha articulação ou mesmo ascendência sobre as demais secretarias fosse se diluindo no tempo, porque todas as decisões, claro que tinham que passar pelo prefeito, é óbvio, Lulante, mas toda e qualquer decisão, inclusive se fosse fazer determinado projeto, não poderia fazer sem a aprovação do prefeito, mas a doutora Grace muitas vezes, e na maioria das vezes, ficava de fora do conhecimento dessa tomada de decisões. Então, as coisas não aconteceram muito bem como elas foram combinadas. Ele me honrou realmente no primeiro momento com o convite, o seu honroso convite. Eu aceitei, pensando que eu teria mais proatividade, mais capacidade também de poder tomar decisões. E não foi bem o que aconteceu. Então, deixa eu ver aqui para eu não me esquecer. A primeira ação. Bom, no início de 2013, o prefeito também pediu que eu, além de ser vice-prefeita, além de ser secretária-geral de governo, assumisse a antiga AMAI, que era a Autarquia Municipal de Águas e Esgotos. A autarquia é um órgão da entidade de administração indireta do governo. E eu, para ajudar, para colaborar, que era esse o meu intuito, aceitei ficar com um terceiro cargo no governo. Mesmo sem saber o que era um órgão da administração indireta, mas eu fui muito bem assessorada pelos meus advogados, pelo controle interno, pelas pessoas que ali laboravam há muito tempo na AMAI, e por conta desse assessoramento, desses conselhos que eu segui bem porque eram pessoas experientes que lidavam com a AMAI e que lidavam também com a contabilidade, como o Jorge Moura do controle, e eu preciso fazer aqui um agradecimento muito especial ao Dr. Sávio José Rodrigues, meu subsecretário, ao Dr. Nader Pedro, subsecretário de Serviços Concedidos, que antes era um advogado lotado na AMAI, ao Jorge Moura do controle, ao André Gama da contabilidade, ao Gustavo da tesouraria, a Marise, a Iracema, ao Ezequiel, a todos do controle, todos me ajudaram, e isso redundou e numa aprovação total das minhas contas do exercício de 2013 e 2014 pelo TCE. Então, por eu ter seguido bem os bons conselhos que todas essas pessoas experientes me deram, todas as minhas contas foram aprovadas. Então, no ano de 2013, eu acumulei 3 cargos. O de vice-prefeito nós sabemos que é um cargo que, por lei, você supre as ausências, você representa o prefeito nos eventos, caso ele peça, você supre as ausências e necessidades do prefeito quando isso ocorrer. Esse tudo bem, mas eu ativamente trabalhava de manhã, de tarde e trabalhava também como superintendente da AMAI. Então, 3 cargos, e aqui eu quero deixar bem claro que eu não estou saindo da Secretaria de Governo porque eu estou doente, a minha saúde está ótima, eu não estou com problemas familiares, a minha família vai bem, obrigada, e eu não estou saindo por questões financeiras, como alguns andam dizendo que eu saí porque não podia acumular salários, porque eu ocupava 3 funções, 3 cargos, não funções, 3 cargos em 2013, ocupei para colaborar com o município, sabia que não podia acumular salários. Eu sempre recebi do governo do estado o meu salário e a prefeitura nunca despendeu 1 centavo comigo desde o primeiro dia de governo e até o último dia do governo. A prefeitura não vai gastar 1 centavo com a doutora Grace. A doutora Grace é uma delegada de polícia, ainda na ativa, que quando se elegeu por força da sua lei própria de polícia, foi obrigada a optar por um dos salários e optou pelo seu de delegada. Eu sou paga pelo governo do estado. O município não gasta 1 centavo comigo durante os 4 anos, então eu só dei lucro ao governo. E aquele que jogar conversa fora, meu respeito. Aquele ou aquela que falar que eu saí porque não acumulava salários, essa ou esse é mentiroso, está faltando com a verdade, porque eu sabia que não ia receber dos cofres públicos municipais e aceitei mesmo assim porque quero colaborar. Agora, a economia que eu dou para o município por mês é em torno de R$20 mil, porque hoje o salário bruto de um vice-prefeito gira em torno de R$13 mil.
e de um secretário de governo de R$7.000. Então, o governo municipal economiza comigo hoje em torno de R$20.000 por mês, que ele pode gastar livremente ao seu talante com a saúde, com a educação, com aquilo que o prefeito escolher. Então, eu só dei lucros para a prefeitura. E aquele que jogar conversa fora com a minha pessoa é mentiroso ou mentirosa. Bom, a partir daí, então, esclarecidos esses 3 não motivos, não estou saindo porque estou doente, minha saúde está ótima, minha família vai bem, obrigada, e os motivos não são financeiros. Continuando a nossa conversa, eu comecei a atender o público, porque o prefeito me pediu para que eu atendesse ao público, certo? E eu atendia sem distinção de classe social, de pessoa, porque eu não posso fazer acepção de pessoas. Eu atendia do mais minúsculo problema, da mais minúscula reivindicação à mais elevada. E aí começaram a surgir as demandas. E eu comecei a ir às comunidades, especialmente as mais carentes, e as demandas começaram a surgir. Eu acho importante, Modesto, eu nominar alguns exemplos fáticos, ainda que eu não cite todos, e eu peço perdão por aqueles que eu não me lembrar de nominar. Mas eu vou dar aqui alguns exemplos específicos para você saber. Então, eu fui à comunidade de Varginha. E não fique triste você que eu não me falar na sua comunidade, porque o nosso tempo de televisão é curto. Então, eu fui à comunidade de Varginha, chamada pela Associação de Moradores, e vi que a Alameda do Planalto precisa de uns 50 metros de asfaltamento, porque ali, quando chove, nenhum carro sobe. Eu cansei de pedir o asfaltamento para aquela rua, e até hoje o asfaltamento não foi feito e já tombaram caminhões, carros, pessoas se feriram. Então eu fui à comunidade de Muri, porque a Associação de Moradores me chamou, e é preciso um asfaltamento, nem chega a 50 metros na Alameda Quinota, porque 13 crianças não podem usufruir do transporte escolar das Kombis, porque não sobe ali, porque tem o mesmo problema da Alameda do Planalto. E até hoje não foi asfaltado. Então, porque eu vou ao Parque Maria Tereza, porque a Associação de Moradores vem à minha secretaria e tem um muro, uma pedra prestes a rolar sobre várias casas no Parque Maria Tereza, e eu peço o muro, e o nosso secretário do Meio Ambiente faz o projeto, e ainda não se licitou uma empresa para se fazer aquela contenção, colocando em risco as pessoas. Eu peço a reforma de 2 praças minúsculas no Parque Maria Tereza. Com muita dificuldade eu consigo colocar os pedreiros lá, e os pedreiros são realocados em outras obras, por outras necessidades, mas fica mal para quem pede. Então, são coisas que não vão acontecendo e eu não tenho coragem de voltar nessas comunidades, eu não tenho cara para chegar para essas pessoas e dizer, olha, me desculpe, seu pedido não foi atendido por isso, não sei por quê. Então, as demandas foram chegando, eu fui trazendo aos secretários pertinentes, e muitas delas não foram sendo atendidas, trouxe ao prefeito também muitas demandas que não foram atendidas, isso foi criando uma insatisfação muito grande nas pessoas, nos munícipes que acreditaram na doutora Grace, que acreditaram no prefeito e que não tiveram a sua demanda atendida. Tem um caso bizarro, você pode até achar um absurdo que eu vou falar aqui agora, mas todo mundo conhece as Casas Bahia ali na Avenida Alberto Browne, né? Ali onde desce da Rua Cristóvão Colombo, ali tem uma grade. E os moradores que moram ali em cima, quando os carros descem à noite, aquilo balança e acorda os moradores. De dia o barulho, a turbulência da rua impede esse barulho, mas quando eu já estou há mais de 1 ano pedindo que se conserte aquela grade e ninguém conserta aquela grade, as pessoas encontram. Eu não tenho mais cara de passar perto dessas pessoas. Deixa eu te fazer uma pergunta pelo que você está me colocando. Você estava se sentindo assim meio rainha da Inglaterra? O meu marido diz, você é a própria rainha da Inglaterra, uma figura decorativa. Eu perdi uma amizade de anos, porque eu cansei de pedir para que se colocassem lâmpadas naquela ponte do clube de xadrez, as lâmpadas não foram colocadas, e a minha amiga pegou uma escada na casa dela, comprou as lâmpadas, subiu e ela mesma colocou. E isso me causou uma tristeza, uma indignação tão grande, e eu fui perdendo. E aquela Grace que vocês conheceram na campanha, aquela Grace alegre, aquela Grace foi ficando triste. Eu vou ter que parar um pouquinho, porque os nossos comerciais estão chegando. Ela já pediu os comerciais, vamos a ele.
10.000 quilômetros rodados diariamente em estradas precárias, mais de 50 unidades escolares de difícil acesso atendidas. Frota nova, com veículos adaptados e revisados diariamente. Mais de 2.000 estudantes da rede pública beneficiados. O transporte escolar veio realmente para facilitar. Se não fosse essa van, não tinha nem como eles estudar. Nota 10. Caminhos Dourados, uma empresa com responsabilidade social. A Consultare Telecom é a sua melhor opção em internet empresarial. Trabalhamos com um portfólio de produtos especiais pensados para atender os objetivos diários de seu negócio. Com uma completa linha Wi-Fi de alta potência, solucionamos suas necessidades indoor, outdoor, mantendo um alto desempenho de conexão. Solicite a visita de um de nossos técnicos especializados. Consultare Telecom, conexão e integração aliadas ao seu desenvolvimento. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Bem, estamos retornando hoje conversando com a doutora Gleice Arruda. Ela está explicando as razões que a levou a solicitar a exoneração do cargo de secretária de governo. E vocês já viram pelo tom dela, o inconformismo dela realmente era muito grande. E ela, como está dizendo, que não gosta de trabalhar de forma infeliz, ninguém gosta, né? Eu faço esse programa com vocês há mais de 12 anos porque eu me sinto feliz aqui. O dia que eu não me senti, eu também tenho mais aqui embora. Mas continua, doutora Gleice, que seu inconformismo aí... Parece que ainda não se esgotou. Não, eu vou ficando assim, indignada, a minha voz vai subindo, né? E a delegada, quando fica brava, bate na mesa também. Só antes de você falar isso, alguém me perguntou hoje, né? Mas ela se exonerou do cargo, mas continua vice. Você já deixou muito claro que ela vice foi um cargo que ela foi eleita e ela vai continuar nele até o dia 31 de dezembro de 2016, não é isso? Isso. Então, eu estava falando sobre o exemplo bizarro ali das Casas Bahia, daquela grade que acorda os moradores. Sabe o que a mulher, a senhora, me procurou e me falou? Doutora Gleice, entra governo, sai governo, ninguém resolve o problema dessa grade. E eu, a secretária-geral de governo, não fui capaz de resolver o problema da grade porque levei o problema ao serviço público. O serviço público até hoje não resolveu o problema da grade. E os moradores continuam sendo acordados pelos carros que passam de madrugada e faz blum, e acorda todo mundo, né? Então, a minha presença ali, nada parece que é a mesma coisa. Eu cansei, eu levei, olha, então secretário de obras, José Bizel, meu grande amigo José Bizel, levei meu querido Iveson lá no meio ambiente, lá na rua Jaboatão. Aquela rua no Califórnia está para desmoronar e acontecer um acidente. Toda época de campanha vai político lá. Então a doutora Gleice foi lá com aquele aparato, foram os secretários, foi o subprefeito, os conselheiros, e a população... ela começa a ter esperança. A doutora Gleice veio aqui, agora vai melhorar. E a coisa não melhora, a coisa não anda. Eu tenho vergonha de voltar nesses lugares. Então, a estrada do Girassol também tem aquela pirambeira ali, que se chover muito, se não fizer uma contenção... E nós até já conversamos com a então Margarete Nassif do INEA, nós tivemos a ideia, o Zé Bizel teve a ideia de fazer escadas hidráulicas, uma coisa simples e barata. Nada anda. E eu fui também desandando com o meu encanto, eu fui desencantando, eu fui perdendo, não a esperança não, eu fui desencantando, entenderam? E eu me senti desprestigiada, essa é a palavra, é uma sensação minha. É claro que as pessoas que estão ouvindo a minha fala poderão contrapor, mas essa é uma sensação minha. É como no crime de injúria, eu tenho um amigo que chamou a sogra de ridícula. Ele acha que a sogra não vai se ofender com aquilo, ela foi lá na DEAM processá-lo, né? Mas ela se sentiu ofendida, então a minha sensação de desprestígio, ela é minha e ninguém tira. Assim como a sogra do meu amigo se sentiu ridicularizada, se sentiu injuriada, ofendida. Eu me sinto desprestigiada. Quer ver mais por quê também? Há poucas semanas, uma profissional da saúde teve o seu contrato terminado.
E essa profissional, eu não vou citar o nome nem o posto onde ela trabalha, ela prestava um serviço de excelência à população. E as pessoas foram interceder a mim por ela para que eu levasse ao prefeito o pedido da sua permanência. E eu fui ao prefeito e disse: prefeito, ela presta um serviço de excelência, a população está pedindo que ela fique. Ah, doutora, mas eu tenho problema da lei de responsabilidade fiscal, porque para mim sempre tinha a lei de responsabilidade fiscal, mas com frequência no Diário Oficial havia nomeações de pessoas que não trabalharam na campanha, de pessoas que foram nossos adversários, havia gratificações para pessoas que falaram mal do governo, que falam mal, nomeações. Então, para a doutora Grace tinha sempre a lei de responsabilidade fiscal. E depois, poucos dias depois, a pessoa responsável pela chefia do posto foi ao prefeito e essa pessoa, essa profissional, permaneceu. Então, que prestígio tenho eu? A minha voz vale alguma coisa? O meu pedido, o meu clamor vale alguma coisa? Eu e nada ali era a mesma coisa. Então, por que ficar? Se tudo que eu peço não sai, saio eu. Eu entendo que o serviço público tem suas dificuldades. Eu venho de um ambiente também de dificuldade. Eu venho de uma época na polícia em que as viaturas quebravam, em que eu levava resma de papel da minha casa, em que eu comprava todo o material escritório com meu dinheiro para levar para a polícia. Mas isso já acabou. A gente tem que botar um ponto final nessas mazelas e fazer com que as coisas aconteçam. As coisas não estavam acontecendo. Eu também não participava das nomeações, não que eu pedisse nomeações, eu não sabia quem ia ser nomeado secretário. Por exemplo, o governo hoje tem 2 secretários do PDT e eu faço aqui a ressalva ao doutor Luiz Fernando, que é uma pessoa que conquistou a minha simpatia e eu tinha um excelente trâmite com o doutor Luiz Fernando da Saúde, mas eu fiquei sabendo da nomeação do doutor Luiz Fernando no corredor. Eu não soube pelo prefeito, eu soube no corredor, pela rádio corredor, nas tricas e futricas palacianas. Eu vi o governo dar um cargo de confiança para o PDT, que foi nosso adversário político. Eu não fui consultada sobre isso. E por falar em nomeações, é bom que você, telespectador, você que é servidor público e está me ouvindo nessa hora, saiba que eu nunca nomeei ou exonerei quem quer que seja do governo, porque eu não tenho esse poder. Mas muitos que foram mandados embora disseram a essas pessoas que foi a doutora Grace que mandou mandar embora. Porque pessoas me falaram: poxa, doutora, eu fui sua amiga, a senhora mandou me exonerar. Eu digo: não tenho poder de exonerar ninguém, nem de contratar. Então é bom que faça essa ressalva aqui, certo? Bem, para eu não me perder, é importante que você saiba que na reforma administrativa, na minha Secretaria-Geral de Governo, foram criadas 2 subsecretarias. Uma subsecretaria para me assessorar, e lá está o Dr. Sávio José Rodrigues, e uma subsecretaria de fiscalização dos serviços concedidos, que são as concessionárias, os taxistas, todas as concessionárias, né? FAOL, Águas de Nova Friburgo, Energisa, que mais presta contas ao governo federal, a ANEEL, do que a nós aqui, mas nós temos como levar as reivindicações até ela. Mas essa subsecretaria, e na época eu falei com o prefeito, por que ao invés de uma subsecretaria, o senhor não faz uma agência reguladora de serviços concedidos com representantes de diversos segmentos da sociedade, porque um vai fiscalizar o outro. Mas não, ele optou pela centralização em que ele e o procurador podem multar, porque pela reforma administrativa, a subsecretaria de serviços concedidos não tem o poder de aplicar uma multa. Então veja a senhora e veja o senhor que eu sou responsável, era, né, graças a Deus não sou mais, pela fiscalização do serviço concedido, eu não podia multar. Então algumas concessionárias aqui pensam que podem fazer o que querem, porque eu não tinha o poder de multar. Estava nas mãos do senhor prefeito e do senhor procurador, certo? E isso, para mim, é algo inimaginável, é algo absurdo, mas que eu suportei por algum tempo pensando que as coisas fossem melhorar. Eu nunca consegui multar uma concessionária, certo? Bom, outra coisa que me causou bastante desagrado, bastante espécie, foi eu também saber na rua que dentro da Secretaria-Geral de Governo foi colocado um órgão, a JARE. Eu soube na rua, eu não fui consultada, eu não fui sequer comunicada que a JARE seria posta na minha secretaria. A JARE é a Junta Administrativa de Recursos de Infrações de Multas de Trânsito.
Eu sei que havia uma necessidade do órgão julgador não permanecer na mesma entidade ou mesma secretaria que aplica a multa, isso é óbvio. E o prefeito depois me explicou, escusando-se, dizendo que realmente eu deveria ter sido comunicada, pelo menos, mas que a Procuradoria não me avisou, a Procuradoria realmente não me avisou, ninguém me avisou de nada. Acho que eu era a última a saber, tal qual um marido ou uma esposa enganada. A rainha da Inglaterra? A rainha da Inglaterra, uma figura decorativa. Tá certo. Aquilo que me foi dito, que eu seria proativa, que eu teria participação nas decisões, nas tomadas de decisões sobre as políticas públicas a serem adotadas, sobre os grandes projetos a serem implementados. Isso, na verdade, não aconteceu. E não há nenhuma mágoa nisso. Há apenas uma explicação para você do porquê da minha saída. E volto a dizer que saio em paz. Gosto, quero bem ao prefeito e quero que ele tenha sucesso até o final do governo. Me responde rápido, já que você entrou nesse caminho, me responde rápido uma questão. Pois não. Você conversou com o prefeito Rogério Cabral sobre a sua exoneração, como é que ele recebeu, e enfim. Olha, eu apresentei a minha carta de exoneração no dia 30 de janeiro, juntamente com uma prestação de contas de todas as ações da Secretaria de Governo de 2003, 2014, aquela mesma que eu trouxe aqui, aquele tutorial que eu trouxe aqui para me lembrar, quando prestei contas a você, telespectador, daquilo que eu fiz. O prefeito ficou bastante sentido, bastante chocado, ele não esperava, ele pediu que eu continuasse no cargo, perguntou se era isso realmente que eu queria, eu disse que sim, que ele iria respeitar a minha decisão, mas que ele ainda esperava que eu fosse voltar atrás. Mas é uma decisão tomada de acordo com meu marido também, nós conversamos muito lá em casa, e foi uma decisão assim, sem volta. Volto a dizer, eu quero que ele vá bem até o final, porque a cidade irá bem. Tá? E como eu não participava das grandes decisões, como eu não era chamada, uma vez o prefeito disse, doutora, a senhora pode vir aqui na minha sala a hora que a senhora quiser participar das reuniões. Eu digo, Rogério, vamos fazer o seguinte, aquelas que você julgar conveniente para a Secretaria de Governo, você me chama. Mas eu não fui chamada para saber o que se passa para os grandes projetos. É claro que uma vez ou outra eu ia nas inaugurações, né? Mas eu também fiquei muito decepcionada, porque na última vez que o governador Luiz Fernando Pezão veio a Friburgo entregar as casas, e o governador é do meu partido, é PMDB, o partido que ajudou o PSD a se eleger, eu sequer fui lembrada de ser convidada para o almoço com o governador. Todos os vereadores da situação foram convidados. Se não fosse o doutor Renato Abirrâmia, eu nem saberia que tinha almoço com o governador. Isso me deixou bastante triste, bastante decepcionada e com a sensação de que eu era um zero à esquerda nesse governo. Você falou aí do PMDB, que é do governador. Você sabe que você falou aí sobre essa história de dizer que você saiu porque questão financeira. Há quem fale também que você saiu porque o PMDB do Estado do Rio de Janeiro mandou você sair. Não, o PMDB tem uma excelente relação com o governo municipal. O que eu estou tentando dizer aqui é que o PMDB municipal e a figura da doutora Grace como sua presidente não foram devidamente reconhecidos, no meu modo de ver, pelo benefício que trouxeram na eleição e na campanha. Enfim, o PMDB estadual não tem nada a ver com a sua saída. Não, o PMDB estadual se relaciona muito, tanto que todas as obras estruturantes que você vê em Nova Friburgo, contenções de encostas, asfalto na porta, que é um projeto, é governo do Estado. E o que seria de nós se não fosse o governo do Estado? Que outras obras estruturantes você vê na cidade de Nova Friburgo, se não o governo do Estado, que é PMDB, o meu partido? Então, por isso, eu acho que eu deveria ter sido mais considerada nesse governo. Eu me sinto assim, é aquela história que eu contei, do amigo que chamou a sogra de ridícula. Ela se sentiu ofendida. Eu me sinto assim, muito embora qualquer um possa contrapor a minha fala e apresentar outras versões, é assim que eu me sinto, e por isso, por ter tido esse desencanto, essa decepção, eu resolvi me afastar, mas saio em paz, telespectador. Volto a dizer que eu não briguei com o prefeito em momento algum, eu tenho uma grande estima por ele, um grande respeito. Qualquer dia eu vou chamá-lo para jantar lá em casa, ele e sua esposa, a nossa amizade continua. É isso que você espera dele daqui para frente? Que ele mantenha uma relação cordial com você? Ou você acha que aquela história, muitas vezes o prefeito não quer, mas os assessores começam a retaliar? Você não imagina isso acontecer, não?
Olha, se quiserem retalhar, eu não estou mais lá, o que eu posso fazer? O problema é de quem quiser. Eu não posso agradar a todos. O meu Senhor foi crucificado porque não agradou a todos, ele só fez o bem, só curou, fez o bem, pregou a paz. Não posso agradar a todos. Quem quiser fazer retaliação, que faça. Isso é da política. Né? Bem, a doutora Grace deixou bem claro que não há dedo do PMDB estadual na sua saída do governo, como eu ouvi algumas pessoas na rua insinuando. Bem, a gente tem que lembrar o seguinte, a doutora Grace continua sendo a vice-prefeita e manda o bom senso, o respeito, que a relação entre ela e o prefeito seja em alto nível, não precisa, digamos, estar todo dia um conversando com o outro, mas o respeito é necessário para que a cidade vá bem. Está na hora do nosso intervalo? A gente vai para um rápido intervalo, aí já na volta sabendo o que o nosso caro telespectador está querendo conversar com a doutora Grace. Voltamos já. A Stan Fechaduras e Cadeados é uma das principais indústrias do mercado brasileiro e mantém constante aprimoramento de seus produtos. A fechadura residencial da linha Classic é um dos destaques da Stan. Disponível no acabamento cromado, esta linha pode ser usada em todos os ambientes da sua casa. Você encontra cadeados e fechaduras Stan em uma loja bem perto de você. Acesse stan.com.br e conheça a nossa linha completa de produtos. Stan, a confiança é o nosso segredo. Preço bom, só no Varejão da Construção. Sua melhor opção na hora de construir ou reformar. A maior variedade de pisos da cidade. Material para pintura em geral. Além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou. Facilidades de pagamento e entrega rápida em toda a região. Varejão da Construção. Preço bom. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Vamos lá, estamos retornando, vamos conversar hoje, agora com você, cara telespectador. Vamos ver o que vocês querem saber com a doutora Grace, sabendo que nós estamos entrando nos últimos 10 minutos. Nosso amigo Juarez do Prato está sempre ligando para a gente, diz para a doutora Grace que o Rogério Cabral foi eleito em função da sua credibilidade. Ele está dizendo que você foi enganada. Ele está dizendo que se ela não fosse vista na chapa dele, jamais ele ganharia a eleição. Parabenizo o Modesto pelo programa. É a opinião do Juarez, dizendo que você foi responsável pela eleição de Rogério Cabral. A Deusa de Olaria, obrigado, Deus, por estar ligando, dá boa noite ao Modesto, parabenizo por ter convidado você a vir ao programa. Ela está dizendo que a visão hoje dela é satisfatória, é uma professora aposentada da prefeitura, está vendo que ela é a maior testemunha. Ela está dizendo que você é a maior testemunha do governo, do desgoverno desse prefeito e do seu secretário. Diz que na cidade está perdendo, é a opinião da Deusa. Meu amigo Bolorito lá do PLC, grande Bolorito, grande rosto branco como eu, né? A Rosto Branco fez um grande papel esse ano, mesmo sozinho, sem disputa, botou um carnaval muito bonito e decente na rua, já parabenizei aqui a família Rosto Branco. Ele está dizendo o seguinte, se isso não é uma jogada política sua, porque você pretende vir candidato a prefeito? Aproveitando, como é que você pretende ser daqui da frente? Porque você é presidente do PMDB, é um agente político importante. Como é que pretende ser a agente político para esse arroba aqui para frente? Não, eu esqueci o quarto motivo, é Borlito, né? Bolorito. Bolorito, não é uma jogada política, não. Eu saí porque realmente eu estava me sentindo muito desprestigiada lá. Agora, quanto a ser candidato ou não, nós vamos conversar daqui. Vamos partir para a próxima pergunta. Ele manda um abraço para o Modesto e para você. Ele está aqui reivindicando aquela passarela ali perto da Saudade ali é uma região perigosa mesmo, e o Bolorito vem brigando ali. Eu posso falar rapidamente sobre essa passarela? A Rota 116 nos deve uma passarela. E os representantes da Rota, por mim interpelados, disseram que essa passarela foi projetada para Muri. Eu até questionei com eles por que Muri, se lá não há tanto movimento assim, seria talvez melhor lá em frente à Paila, ali no Ouro Preto. Qualquer lugar, né? Qualquer lugar, Muri. Então a Rota nos deve uma passarela, tá?
A Rota deve muita coisa no Nova Friburgo. A Rota é uma daquelas empresas que pouco faz para o Nova Friburgo, põe muito dinheiro nosso. Lamentável, um pedágio caríssimo e pouco ela faz para o Nova Friburgo. Ele está mandando um abraço para você e está reivindicando a passarela. Saudações rubro-negras. Bolorito, estou dispensando, prefiro que seja alvinegra, você sabe disso, mas roxo e branco eu estou contigo. A Jane do PLC, dá boa noite ao Modeste e à doutora Grace. Pergunta à doutora Grace o que ela fez tomar essa decisão de desistir do cargo de secretária. Você já explicou muito bem por quê. Se ela teve alguma decepção com o governo, você já cansou de dizer que todas. Pede a Modeste para falar sobre o acidente que aconteceu no Barripu no domingo com um ônibus da FAO que estourou o pneu e assustou a população. Eu nem sabia que tinha ocorrido esse acidente. Ela está dizendo já que eles aumentaram a passagem. Não, a FAO, eu não sei hoje o nome dessa companhia mais. Eu não posso chamar de FAO porque não é FAO. Real também não... É? Real. Mas não está escrito mas real em lugar nenhum. A razão social é real. O nome fantasia agora é FAO. Eu não sei direito, né? Está dizendo que eles aumentaram a passagem. Não, a passagem que aumentou foi a prefeitura. Mas até reconheço que com esse óleo diesel subindo do jeito que subiu, não há como segurar, né? Então, quem está reclamando do aumento da passagem de ônibus deve ligar para Brasília e perguntar à doutora Dilma Rousseff por quê, tá certo? Meu grande amigo Ruso de Carvalho aqui de Olaria, gente muito boa. Manda um abraço carinhoso para a doutora Grace. Diz que você foi uma boa delegada. Não, você é uma boa delegada, você continua no cargo. Ainda posso voltar, eu não me aposentei, não. E diz que você é uma ótima vice. Manda um abraço para o Madé, diz que ele é um grande apresentador. Você hoje está muito generoso, hein, Ruth? Como sempre. Diz que o jornal Crasso Tudo faz 33 anos hoje. Então a gente manda parabéns aí para todo o pessoal do Crasso Tudo pelos 33 anos. Ninguém faz 33 anos impunemente, tem que ter o seu valor. Tem aqui, Lúcia, escreveu do jornal Crasso Tudo, mora no... Quem mora no Campo do Coelho? A diretora do jornal, ela falou o nome? Não estou vendo aqui o nome, mas a gente manda um abração para a diretora do jornal, que eu não estou conseguindo entender o nome, que mora lá no Campo do Coelho e diz que todos estão assistindo o programa. Maria das Graças da Vila Guarani, outra também que está sempre conosco. Ela está dizendo que você representa a política feminina e se teremos uma candidata a prefeito daí. Acho que essa é a pergunta última que você vai me fazer. Né? Isso aí. Ô, Pantera, você não apareceu, mas você ligou, hein, Pantera? Ele está dizendo aqui o seguinte, se o afastamento se dá pelo PMDB que não aceita a maneira como o Nova Friburgo está sendo governado ou está nascendo uma líder política. Ele está dizendo isso, né? Ele tá olhando... Quem sabe, Pantera? Quem sabe? Só o tempo vai dizer, né? E está mandando um abraço para o doutor José Augusto, disse que você é um ótimo médico. Está todo mundo generoso hoje, né? As perguntas são fáceis. O José Antônio Modesto, qual é a sua opinião sobre as reuniões que estão acontecendo nos bairros sobre o plano diretor? E Muri foi feito essa semana. Isso resolve alguma coisa? Para mim não resolve nada. Primeiro, nós temos um plano diretor já aprovado e em vigor. O que fala é uma revisão. E o secretário de Meio Ambiente está fazendo como se ele fosse fazer um novo plano diretor. Não é isso, não. Para mim são reuniões inócuas, muito mais para enganar. Não sei para quê, sinceramente. Para mim é perda de tempo. Mas estão fazendo propaganda disso. Acho que é uma grande bobagem que não... O plano diretor nosso é muito bom, precisa de alguma revisão, não é de mudança. A não ser que você queira botar o nome lá, fui eu que revisei o plano diretor. Só se é vaidade, nada além de vaidade. A dona Conceição, do Parque Maria Tereza, dá boa noite ao Modesto e à doutora Grace. Diz que a doutora Grace esteve lá no Parque Maria Tereza vendo uma pracinha que estava destruída. Disse que ia tentar arrumar e fazer uma reforma lá, mas não voltou lá. Falei sobre isso. Ela está dizendo isso aí, Acabei de falar. Que foi lá deve ter escrito antes de eu falar. Também pede ao prefeito Rogério Cabral que dê condições ao secretário para que eles possam realizar seus trabalhos. Você diz que ele é muito centralizador, né? Totalmente centralizador. Bem, Grace, aí é o negócio. Nós conversamos já com nossos telespectadores e agora a gente tem que falar com você, né? Como é que você pretende continuar assistindo? Eu tenho pouco tempo, mas... Você está pretendendo dessa forma. Você está pretendendo assistir esse jogo da arquibancada vendo o jogo ou você pretende jogar aí na política friburguense? Como é que você vai agir politicamente, Grace?
Modesta, eu quero agradecer a esse público fiel. Então, você ainda tem mais uns 5 minutos. Cada um que expressou a sua opinião ali, muito obrigado pela sua audiência. É muito importante a gente ter liberdade para entrar na sua casa e, independente do que acontecer, eu quero que você saiba que eu sou uma colaboradora de Nova Friburgo, eu vou pensar Nova Friburgo, eu vou continuar pensando, estudando, vou continuar no meu cargo de vice-prefeita, assim como o Michel Temer é vice-presidente lá em Brasília. A função do vice é suceder, representar o chefe nas suas ausências, mas nesse meio tempo eu vou buscar soluções para Nova Friburgo. Para se ter uma ideia, eu estou estudando, eu estou lendo um livro, não posso esquecer o nome, a minha memória está fraca. Meu livro de cabeceira hoje é Cidades Inteligentes, Cidades Sustentáveis, do Carlos Leite, porque ainda há muito o que aprender. Quanto a ser candidato ou não, isso não é uma decisão que se tome sozinho, não é uma decisão, nós estávamos conversando antes de iniciar o programa, muita gente quer ser candidato a prefeito, mas não é uma coisa tão simples quanto você pensa. É uma decisão que importa em decisões partidárias, importa em decisões familiares, não é uma decisão a ser tomada sozinho, unitariamente. É uma decisão conjuntural que envolve vários segmentos e envolve a sociedade. De que me adianta daqui a 1 ano e meio querer ser candidata se a sociedade não me quiser como tal? Você se sente preparada? Hoje me sinto porque fiz o curso de graduação de 2 anos lá. Hoje eu consigo entender como funciona. E eu me lembro que o doutor Heródoto me chamou para ser vice dele e eu orei muito naquela época, na minha fé, né? Eu dobrei os meus joelhos e pedi a Deus que me mostrasse se eu deveria aceitar, e eu entendi que não. E tive muita paz para dizer não, como tive paz para dizer o sim para o Rogério, e não me arrependo. E sou grata a ele por ter tido essa experiência de 2 anos ali. Tive paz para dizer não, doutor Heródoto, mas se eu fosse surpreendida, como Demerval foi, eu também teria passado um momento muito difícil por não ter tido o conhecimento que eu tive ao longo desses 2 anos. Então foi uma escola prática de como funciona a engrenagem. E a vinheta do seu programa é uma engrenagem, né? Eu hoje sei mais ou menos como funciona a engrenagem da Prefeitura Municipal, mas há muito ainda o que aprender. As questões são complexas e aquele que se lançar nessa jornada, nessa empreitada, sabe que ele não vai mais ter vida própria. Ele vai ser telhado de vidro e todos vão ser pedradas contra ele. Ele não vai poder mais andar com sossego nas ruas, ele vai ter que enfrentar Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Judiciário Estadual, Judiciário Federal, Polícia Federal, imprensa, redes sociais com os plantonistas e comentaristas de políticos de plantão que têm tempo disponível para viverem na internet, dando soluções milagrosas, vai ter que enfrentar o povo, que enfurecido agora resolve fazer passeatas e parar na porta da prefeitura, né? Agora é moda. Vai ter que enfrentar a Câmara de Vereadores, com os acordos, o famoso toma lá da cá, os cargos na prefeitura, aquela coisa toda que não é novidade para ninguém, mas que é verdade, né? Essa é a verdade. Então, quem se lançar tem que saber de todas as dificuldades que vai enfrentar. Não é tão simples assim, é uma decisão... Mas, de qualquer forma, você estaria disposta a assumir um encargo desse daqui a 1 ano no partido, enfim? Se toda a conjuntura for favorável, como eu disse, não é uma decisão solitária minha. Eu quero e vou ser. Se toda a conjuntura for favorável, sim. Você aceitaria? Está satisfeito agora? Claro, sim. Sim, então, a gente quer uma resposta Eu disse positiva. o sim. Eu penso que o PMDB é um partido de uma magnitude nacional, é o partido das diretas já, é o partido dos cara pintadas, é o partido das liberdades, é um partido que tem tradição nacional, é um partido que tem tradição estadual. O nosso governador é PMDB, o meu líder Paulo Mello é PMDB, e o PMDB em Friburgo já fez vários prefeitos e tem uma história de sucesso em Nova Friburgo. O PMDB hoje é vice, mas o PMDB não precisa mais ser cauda, pode ser cabeça, né? O PMDB, e eu creio que em todo o estado do Rio de Janeiro, todas as cidades
E em todas as cidades o PMDB vai ter candidato próprio a prefeito. Isso, por sinal, foi uma das falas do atual presidente do PMDB no estado do Rio de Janeiro, né, o Pisciani. Não é ele que é o presidente, né? Isso, é o nosso líder. Ele disse que entende que, sendo o governador do PMDB, sendo o prefeito da capital, da maior cidade do estado do Rio do PMDB, não há razão para o PMDB não ter candidato em todos os municípios. Exatamente, porque em Friburgo não vai ter. Claro que vai ter. Ainda que não seja eu. De qualquer forma, você é presidente do partido, querendo ou não, já é um grande handicap, né? Quero agradecer a presença do Zé Augusto, obrigado por ter vindo, da minha esposa Logia no telefone, o Noé Tardenha que dorme flamenguista, espero que a gente de domingo tire uma casquinha de vocês lá, porque é difícil, mas vamos tentar, né? Meu irmão amigo Padre lá em cima, e Grace, te agradecer por ter vindo ao programa até de forma inédita, porque pelo que eu sei... Você foi o primeiro. É o primeiro meio de comunicação que você vem para comunicar assim, essa decisão. Mas a população merece esse esclarecimento e qualquer outra coisa que digam diferente do que foi dito aqui não corresponde à verdade, tá, telespectador? Tudo que eu disse aqui, você sabe que eu falo com o coração, eu falo o que sinto. Às vezes consigo medir as palavras, muitas vezes não, porque eu sou espontânea, sou franca até demais, mas tudo que eu falei aqui é a mais pura realidade. Não há nenhuma outra razão a não ser as que eu elenquei aqui. E também não como o Borlito disse... Bolorito. Bolorito, como ele disse. Jogada não política. É jogada, é porque realmente eu não estava me sentindo bem lá. Então agora eu estou em paz, mais em paz do que nunca. E quero agradecer a você, a sua colaboração, a sua permissão de estarmos na sua casa e dizer que você pode continuar contando comigo. Eu vou estar sempre ao seu dispor, ao dispor da cidade que eu amo, que eu escolhi para viver. Eu já tive oportunidade para viver em Brasília, para viver no sul do país, para viver em outros estados com meu marido através da medicina, mas nós escolhemos, eu e meu marido escolhemos Nova Friburgo para morar porque amamos essa cidade e eu vou continuar lutando por essa cidade. E quero que Deus dê a você uma boa noite, um bom resto de final de semana. Agora, eu quero que você se lembre, é muita especulação, não é, Modesto, sobre quem vai ser candidato, quem vai ganhar. A palavra de Deus diz que é Ele quem estabelece reis e quem tira reis. Então, a próximo prefeito de Friburgo vai ser quem Ele já determinou. Podem fazer o que for, já está escrito por Ele. Boa noite, muito obrigada. Bem, agradecendo a presença mais uma vez da doutora Grace, que nos deu esse furo de informação. Quero agradecer você que está do outro lado da telinha até agora. Espero que o programa tenha sido bem informativo. Eu, da minha parte, acredito que sim. E deixo para vocês um pensamento. Destino não é uma questão de sorte, mas uma questão de escolha. Não é uma coisa que se espera, mas que se busca. Destino não é uma questão de sorte, mas é uma questão de escolha. Não é uma coisa que se espera, mas que se busca. Quem disse isso foi o William Jennings Bryan, que foi um advogado político norte-americano que viveu entre os séculos XIX e XX. E a doutora Grace está construindo aí o destino dela. Na hora que ela toma uma decisão dessa, ela poderia ficar comodamente lá como cargo de secretária de governo e largar para lá e deixa o barco correr. Mas no momento que ela se sentiu insatisfeita, como ela diz, infeliz, e eu estou muito com ela, é muito complicado você se viver infeliz por causa de uma função, de um cargo. Nós temos de ter que ter desapego das coisas, até porque quando nós vamos embora dessa vida, nós não levamos nada, nós vamos embora do mesmo jeito que viemos. Então é importante o desapego, da pessoa não ter interesse em manter um cargo a ferro e fogo. É melhor assim, como ela diz, está dormindo em paz agora, então fica aí. Eu parabenizo-a por ter tomado essa decisão corajosa. Uma boa noite a todos vocês.